Olá, tudo bem? Vamos ver se o convidado, o Sr. Fábio Simas, se conecta para podermos começar. Olá, Humberto. Olá, me ouve bem, Fá? Me, me ouve bem? Sim, te escuto bem. Eu também te escuto bem. Acho que a gente pode Agora começar, né? Já travou. Agora não te escuto travou? mais. Alô? Me ouve? Tá ouvindo, Fábio? É muito mal, eu estou te ouvindo muito mal. Alô? Vou tentar tirar aqui para ver se fica melhor. Alô? Me ouve melhor agora? Não, eu estou te ouvindo com a voz metálica e picotada. Eu acho que é velocidade de internet. Então, acho que parece um problema de conexão com a internet. Certo. Bom, vamos começar. Vamos ver como que evolui. Ok? Bem, então, boa tarde a todos e a todas, né? Esta é mais uma live, né, da iniciativa do IMPA, de Não fazer estou uma ouvindo série de nada. lives. Eu vou sair e entrar de novo, ver Nada? se funciona, Humberto. Eu não estou te ouvindo nada. Assim, estou Tá bom. ouvindo parece um robô falando. Vocês me ouvem bem? Alô? Olá, tudo bem? Melhorou? Agora eu te escuto perfeitamente. Então, pronto. Então, vamos começar, né? Boa tarde para todos e todas. Então, esta é mais uma live, né, que está sendo feita promovida pelo IMPA, né, por conta da Semana Nacional da Matemática. Então, uma sequência de lives e um seminário na web na sexta-feira, né? E eu diria que a live de hoje é especial porque ela ocorre no dia 6, né, que é justamente o Dia Nacional da Matemática, em homenagem ao Júlio César de Mello e Souza, né, o Malbataan, que justamente nasceu em 6 de maio de 1895, ou seja, há 125 anos atrás. Então, é uma live especial, né? Então, meu nome é Humberto Bortolossi, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, e na live de hoje nós vamos falar sobre o projeto Livro Aberto, e como convidado nós temos o professor Fábio Simas, da Unirio, que é um dos coordenadores do projeto, né? Então eu vou começar, Fábio, com a primeira pergunta, que é justamente pedir para você falar um pouco sobre o que é o projeto Livro Aberto. Bem, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui. O projeto Livro Aberto de Matemática é um projeto do INPA, mais especificamente da OBMEP, né, que é o braço do INPA que trabalha com a educação básica, e financiado pela Fundação Itaú Social. Mas é um projeto que a gente desenvolve materiais didáticos para a educação básica, de que sejam livres e abertos, né, no sentido de que ele é gratuito, está disponível na internet, todo o material já produzido. Você pode procurar em umlivroaberto.org. E esse material, então, além dele estar disponível, a gente disponibiliza também o código-fonte. Então, qualquer
pessoa ou organização pode fazer uso do material, mesmo que de maneira comercial. A gente usa uma licença Creative Commons, lá está mais especificado. A elaboração desse material didático ela é feita por uma equipe que é composta por professores da educação básica, professores do ensino superior também, que compõem as equipes de elaboração. Além do material didático e para facilitar o acesso e as modificações, as contribuições dos professores da educação básica, a gente está desenvolvendo uma plataforma para colaboração no material. E então a gente também trabalha com formação de professores, com formação continuada de professores, e a gente acredita que a gente está influenciando de maneira bastante importante assim, as formações de professores, a formação inicial de professores também. Então o projeto hoje está desenvolvendo material didático para o ensino médio, a etapa que começou em 2017, deve terminar no ano que vem. Esse ano a gente termina a elaboração do material, a publicação deve sair no ano que vem. Mas ele começou com o projeto piloto de frações no ensino fundamental, lá em 2016, e que a gente deve lançar uma segunda edição ainda esse ano, se tudo der certo. Ok. Eu gostaria de falar mais sobre a parte do livro de frações, né, que foi produzido pelo projeto, né? Então, frações é reconhecido como um assunto que é difícil, né? Por vários motivos. Ele é difícil não só no Brasil, qualquer país que trate, né, vai ensinar frações, reclama que fração é difícil, né? Isso até vira meme, quadrinhos, piadas, dessa dificuldade que existe com relação ao aprendizado, né? O ensino e aprendizagem de frações, né? Você poderia, a partir da experiência de tratar do assunto de frações no projeto do Livro Aberto, falar sobre essas dificuldades frequentes e típicas? Sim, posso sim. Bem, uma dificuldade bastante conhecida, né, na literatura é a dificuldade do estudante reconhecer a existência de frações maiores do que 1. Então, isso é muitas vezes atribuído na literatura científica pelo uso excessivo da ideia, da noção de parte todo, que é assim, essencialmente você entende que você tem um todo, um objeto, e você divide esse objeto em partes iguais, e aí cada uma dessas partes é a tal da parte. Isso leva a uma dificuldade do estudante de reconhecer que exista algo que vá além do todo. Isso é bastante natural, né? Você imaginar que o todo compõe tudo. Então, então isso é uma dificuldade que é bastante recorrente. O que a gente faz no material, no livro de frações, para começar a trocar a linguagem. A gente, ao invés de falar todo, a gente chama de unidade, certo? Além da unidade, é mais natural de você aceitar alguma coisa. A gente também começa com a linguagem corrente que o estudante já tem. Então, o estudante, né, quando ele começa da fração, ele já conhece algumas palavras, ele já usa frações, de certo modo. Ele utiliza meio, ele utiliza terço, ele utiliza quarto. Então, lá o que a gente faz? A gente começa primeiro com as frações com o numerador 1, e usamos essas frações com o numerador 1 ainda sem usar a notação simbólica de frações. A gente, por enquanto, só utiliza a fração com o numerador 1. Quer dizer, a gente pega uma unidade e divide ela em partes iguais, considera uma dessas partes. E aí, isso, que são chamadas frações unitárias. E aí, com essas frações unitárias, a gente faz um monte de trabalho para ajudar o estudante a desenvolver o conceito de fração mesmo. Ele trabalha o significado dessas partes iguais, a identificação de uma unidade, né? Isso é uma outra dificuldade que costuma ter, né? Dois estudantes reconhecem unidades diferentes, então quando um fala meio e o outro fala meio, eles estão entendendo, são coisas diferentes, né? Um é meio de um. Então, aí a gente faz uma porção de atividades bem passo a passo, que modéstia à parte, eu acho as atividades bem bacanas. Por exemplo, tem atividades pinte metade da figura. Pega um quadrado, a gente pinte metade do quadrado. Agora,
pinta metade do quadrado de outra forma, certo? Então, o aluno vai bem aos pouquinhos, né? Então, e depois a gente começa a trabalhar na lição 2 com um numerador maior do que 1. Ainda usando a linguagem que o estudante aprendeu na lição 1. Quer dizer, então ele já entendeu o que é um terço, o que é um quarto, o que é um quinto, e já trabalha bem com isso, a gente gastou já um tempo com isso. E ainda, então, a gente provoca o estudante a utilizar aquela linguagem para expressar, comunicar verbalmente algumas quantidades. Então, aparece para ele, então, sei lá, se você tem 2 barras de chocolate para 3 crianças, aí uma criança propõe uma repartição dessas 2 barras de chocolate entre as 3 crianças, então vem uma pergunta, como você nomearia, usando fração de 1 barra de chocolate, a quantidade de chocolate que cada uma delas recebeu? Então ele vai, olha, tem 1/3, agora eu tenho, usando linguagem de frações, né, então eu tenho 2/3. E a gente tenta, assim, conseguir... E aí, logo no início, então, logo no que a gente começa a falar de frações com um numerador diferente de 1, a gente já começa, acho que é na segunda atividade da lição 2, a gente já começa falando também de frações maiores do que uma unidade. Então, numa situação como essa que eu descrevi, por exemplo, uma das crianças não quer o chocolate, então ela entrega para outra. Quantos terços agora essa outra criança tem de 1 barra de chocolate? Fala assim, ela tem 4/3 de 1 barra de chocolate. Então, essa é uma das dificuldades que a gente, e como a gente aborda. Só para listar mais uma das dificuldades é a notação matemática e a linguagem envolvida, né? Então, até esse momento, a gente falou da lição 1, que trabalha com frações com numerador 1, na lição 2 a gente vai quase metade da lição sem falar de notação matemática ainda. O estudante está só comunicando verbalmente. A gente está deixando algumas dificuldades, tratando cada dificuldade de maneira individual, né? Então quando o aluno começa... Então, uma solução para a dificuldade que tem da notação matemática, o aluno está acostumado com os números, o 13 escreve 1, 3. Então, você coloca 1/3 com 1 em cima, o 3 embaixo, é um negócio que estranha. Os alunos têm dificuldade com nesse momento. Então, a gente deixa isso para mais tarde. A gente primeiro passa o conceito de fração, o aluno entende bem o conceito de fração, fala assim, agora a gente vai começar a trazer a notação. E aí a gente tira então, o foco da anotação e explicamos a anotação. Isso a gente não vê por aí. Isso eu acho que foi uma inovação bacana. Assim. A gente tem o significado do denominador na lição 1, né? Você dividiu a nossa unidade em 3 partes iguais, cada uma delas a gente vai chamar de terço. E agora você vai contar terços, né? É o número do numerador e o denominador que dá nome a uma dessas partes em que foi dividida a unidade, né? E a gente também deixa de fora, eu acho que isso ajuda bastante, expressões que são desnecessárias. Por exemplo, o pessoal é muito comum falar número misto, fração imprópria, fração aparente, e aí a gente, eu acho que isso acaba retirando o foco tradicional na notação e na memorização de regras, né? Geralmente o que acontece é que logo no início, nas primeiras semanas de aula, o estudante já aprende a notação, chega a primeira aula, o professor coloca a notação, já está fazendo as operações e bola para frente. Então, com isso, o estudante vai ver muitos usos de frações na vida escolar dele e ele vai ter dificuldade de passar de um para o outro se ele não tiver um entendimento conceitual muito bem cuidadoso, além da visão errada sobre a própria matemática, né? Que ele pode acreditar que a matemática trata disso, trata de procedimento, de memorização, resolução de problemas sem sentido e o foco na resposta certa. Eu tiro um depoimento pessoal, né? Minha filha na escola, lá na 4ª série, quando foi aprender fração pela primeira vez, então o primeiro contato com frações, entre ela ter assim, vamos começar a estudar frações, e ela já está com a notação matemática, tentando somar, foram 2 semanas, né? Então, em 2 semanas, um assunto com tantas sutilezas, né? A Hilary teve que passar por esse percurso muito rápido, né? Muito rápido, muito eficiente, né? Por falar em aluno, né? Uma pergunta frequente que os alunos fazem é: para que eu vou usar isso, né? Por que eu tenho que aprender fração, né?
Por que que fração é compulsória na escola? Todo mundo tem que aprender fração, né? Qual é a sua posição sobre esse assunto, Fábio? Essa é uma excelente pergunta, porque ela é muito frequente, eu acho que até mais frequente nos anos que seguem, né? Nos anos, no final do ensino fundamental e no início e no ensino médio, o estudante fica muito com essa pergunta e muitas vezes o professor é colocado numa situação delicada. Então, eu acho que isso devia estar no currículo mais bem claro, não só sobre fração, mas sobre todo o conteúdo, né? Qual é o interesse desse objeto? Por que todo cidadão precisa saber isso? Isso tinha que estar muito claro e é um dos trabalhos, uma das contribuições que eu acho que o Livro Aberto tem colocado. Mas vamos focar na pergunta que você fez. Bem, a sociedade usa, né, a linguagem de frações para se comunicar de maneira corriqueira. Então, todo cidadão precisa conhecer essa linguagem para exercer a cidadania, né? Claro que algum aprofundamento, como operações ou equivalência, são menos comuns no dia a dia, mas ao ter uma fluência com isso, com o uso dessas ferramentas, pode ajudar no próprio entendimento de um conceito que está por aí. Isso para falar em termos do uso na sociedade, né, no letramento. Mas, para além do uso cotidiano, ele está no caminho pedagógico de diversas noções matemáticas importantes, né? Então, justo noção de parte todo, a divisão, proporção, razão, probabilidade, mesmo porcentagem, né? A representação decimal de um número racional, ela muitas vezes passa pela fração. Então, é algo que o mundo todo usa, o mundo todo fora do meio científico usa, então você não tem muito para onde correr, o estudante vai ter que aprender isso aí. E agora, o que é importante é que nem sempre os alunos têm essa percepção do todo. Nas licenciaturas, muitas vezes, isso não é discutido, e então o professor muitas vezes chega na sala de aula sem ter uma reflexão aprofundada sobre o assunto. Não que seja a culpa do professor, mas todo o processo, né? Uhum. Certo. Bem, justamente por ser um assunto que tem grandes dificuldades em várias culturas, também é um assunto que é bem estudado pela literatura. Então, vários pesquisadores, né, vários educadores tentam propor maneiras de contornar essas dificuldades, né? Você poderia citar assim um diferencial, uma novidade, né? Uma particularidade do livro de frações do projeto Livro Aberto, no que se refere a tentar atacar esse problema do ensino e aprendizagem de frações? Bem, a gente se esforça bastante para conseguir ter um contato, uma conversa muito próxima com o professor. Eu acho que assim, a melhoria da educação básica, se eu precisasse listar só duas questões que precisam ser resolvidas, uma é melhoria na formação do professor da educação básica, acho que para mim esse é um grande desafio, e o outro é você conseguir materiais didáticos que sirvam de apoio para o trabalho desse professor. Quando a gente trabalha na produção de material didático, a gente vê como é difícil você achar a atividade que fala assim, olha, essa aqui serve para o aluno direitinho, o aluno aprende com ela. E você deixar isso a cargo do professor é uma covardia. O professor não tem condições, com a carga horária, com condições de trabalho dele para fazer isso. Então, mas vamos lá, a pergunta sobre a referência. Bem, algumas dessas coisas que eu falei, das dificuldades dos estudantes vieram da referência, mas tem um aspecto que eu acho bem bacana, que é o aspecto preditivo de frações, né? Então, o estudante no quinto ano, o conhecimento, a fluência dele em frações no quinto ano, prevê o desempenho dele alguns anos depois, eu não me lembro se agora no ensino médio, melhor do que outras medidas, como testes de QI, o conhecimentos de álgebra, etc. Então, você fala assim, não que isso a gente deva pensar que é uma coisa determinística de maneira nenhuma, mas que é um alarme que está soando sobre uma possível dificuldade do estudante. Então, esse tipo de conhecimento da literatura ajuda muito a gente a tomar decisão, né?
como organizador na licenciatura e nas escolas, né? Por exemplo, a divisão de fração, tem uma pesquisa que eu achei bem interessante, que ela mostra que a divisão de frações a divisão, ela raramente ela é bem relacionada com frações nos livros didáticos. Geralmente você ensina a fração de um jeito e você não faz a conexão. Aí, de repente, a fração é a fração de uma coisa e, de repente, você está falando, você escreve o mesmo símbolozinho de fração representando uma divisão, e aí, de números, e o estudante fica, certo, ele opera, ele segue para frente, mas é uma dificuldade conceitual, porque os livros didáticos não fazem isso, porque as formações de professores muitas vezes não trabalham isso, etc. Uhum. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas se respondi certo o que você queria. Sim. Então, o projeto Livro Aberto, ele tem o livro de frações. Eu sei que vocês estão terminando os livros do ensino médio, né? Os livros do ensino médio alinhados com a BNCC, né? E aí eu queria saber o seguinte, terminando essa etapa do ensino médio, né? Qual vai ser o próximo passo do projeto Livro Aberto? O próximo passo, após a publicação, né, provavelmente no ano que vem, a gente já está trabalhando um pouco, mas a gente vai gastar cada vez mais energia com o ensino fundamental e provavelmente com os anos iniciais do ensino fundamental. Por alguns motivos, né? Um é que é importante cuidar bem do início, né, dos menores. Outro é entender o que acontece no início, pode ajudar a gente a entender o que vai acontecer depois, né? Então, a própria construção matemática, você dá uma sequência lógica nela, desde lá de baixo, entendendo, tem muitos desafios que a gente não conhece ainda, que a gente vai conhecer só quando estiver trabalhando, estudando mais aqueles conteúdos, e então acho que isso vai ajudar, vai ser mais fácil trabalhar dos anos iniciais até os anos finais do ensino fundamental. E, bem, tem a NPMAT, uma organização que tem discutido bastante isso, uma integração maior entre os professores, da comunidade de professores que ensinam matemática, não só os formados em matemática, né? Tem os nossos colegas pedagogos também ensinam matemática nos anos iniciais, então essa aproximação eu acho que é algo que vai ser bastante saudável, assim, que a gente vai ter muito a aprender e a contribuir. Uhum. Você levantou a bola aí da parceria com os professores da escola básica, né? Eu sei que um dos princípios do projeto Livro Aberto é justamente que o trabalho, o desenvolvimento é feito em colaboração com professores das universidades e professores da escola básica. Você pode falar um pouco mais sobre essa colaboração? Bem, a colaboração, o trabalho de elaboração, as pessoas geralmente ficam curiosas, e isso tenho visto até que na literatura científica é algo que é pouco documentado, né? O processo de desenvolvimento de material didático para educação básica, mas a gente tem várias equipes de elaboração e que se reúnem periodicamente e trocam ideias. Cada uma apresenta dificuldades, e aí o pessoal traz as contribuições da própria experiência ou da literatura. Então, tem uma troca que é muito rica. Mas, especialmente, acho que a redação a várias mãos, envolvendo professores do ensino básico, do ensino superior, é um dos maiores valores do projeto. Ela oferece uma oportunidade de trocas realmente enriquecedoras. A gente vê, de fato, um trabalho de colaboração que tem um efeito e um potencial transformador nas instituições de ensino superior e básico muito grandes. Eu acho que, especialmente nas formações de professores Brasil afora, eu estava vendo outro dia, a gente tem professores que trabalham na elaboração só do livro aberto, eu não sei o número certo, mas eu acho que aproximadamente 14 ou 15 instituições de ensino superior diferentes que têm formação de professores. E o que a gente tem visto ainda, em princípio, com conversas, né, com os colegas,
é que a gente tem o que essa participação, mesmo às vezes de um professor, tem um efeito transformador lá na formação de professores deles por refletir aspectos da educação básica. Então, acho que a gente tem um potencial e uma ambição, né, de diminuir essa distância entre a educação básica e a formação de professores. Uhum, excelente, muito bacana, né? Bem, estamos chegando para os minutos finais aqui da nossa live. Então, eu gostaria que, para terminar, né, que você dissesse para quem está nos assistindo, né, aqui na live, no Instagram, como que as pessoas podem colaborar com o projeto, né? Já que é um projeto colaborativo, como que as pessoas podem colaborar? Deixa eu fazer uma publicidade aqui, já que a gente está falando sempre do livro de frações. Deixa eu tentar mostrar a capa do livro de frações. Esse é o livro de que a gente estava falando, né? Ele está lá no nosso site, umlivroaberto.org. Você pode baixar esse livro. A gente está fazendo uma revisão e deve fazer um lançamento, uma publicação impressa e digital de uma segunda edição ainda esse ano. Acho que vai ser bem bacana. Mas bem, vamos lá. Depois de uma palestra como essa, é muito comum, as pessoas procuram, mandam e-mail e querem saber como colaborar. A gente tem um cadastro de colaboradores no nosso site, esse umlivroaberto.org, e lá porque para receber a sua colaboração, a gente vai precisar saber como você quer contribuir, como você pode contribuir, quanto você quer. Falar assim, olha, eu quero me dedicar, eu tenho muito tempo, eu tenho 10 horas semanais. Fala pra gente que vai ser muito bom a gente aproveitar a sua força de trabalho. Mas também, assim, tem colaborações que a gente sabe que os professores têm uma condição de trabalho muito extenuante, mas assim, usa o nosso material. Essa é uma das melhores maneiras. Usa o nosso material e documenta. Se você puder ajudar a gente documentando coisas como dificuldades que os estudantes tiveram, a seleção de atividades que você fez. Olha, eu não usei todas as atividades, usei só essa. Leia o material do professor. O material do professor. Se você puder ler o material do professor e mandar para a gente, falar, olha, eu estou achando que nessa atividade aqui o conteúdo para o professor não foi tão interessante como os das outras, sei lá. Ou falar, eu gostaria de ouvir dicas desse tipo aqui e não tanto dessas outras, como vocês têm falado. Isso ajuda a gente. A gente tem muito, porque muita coisa simplesmente não tem na literatura ou não tem bem feito na literatura. Então a gente é um processo em construção e a gente depende eu sempre digo que a gente, para poder dizer que esse projeto foi bem sucedido, a gente precisa da aproximação e que os professores realmente abracem o projeto, abracem o material didático, falando, não, esse é o material didático com o qual eu contribuí, o material didático com que eu quero utilizar. Então, acho que é bem por aí. Ok. Então, Fábio, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, né, nessa live, nesse dia tão especial, que é o Dia Nacional da Matemática. Aí eu gostaria de avisar a quem está nos assistindo, né, que amanhã haverá uma outra live, no mesmo horário, às 15 horas, pelo Instagram. Aí vai ser o Gugu do IMPA e o Samuel Barbosa da UFBA, que vai falar da Olimpíada Brasileira de Matemática. E na sexta-feira, agora pelo YouTube, não pelo Instagram, pelo YouTube, às 11 horas, haverá um seminário online, né, sobre matemática em tempos de crise, né? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Fiquem em casa e cuidem-se, hein? Tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Encerrar.